E aí, meus caros Jorges, tudo bem com vocês? Se tem uma pessoa bastante interessante nessa nova direita brasileira, é o Marcelo Andrade. Ao contrário de muitos membros dessa nova direita, ele defende a Igreja Católica e não o protestantismo. Além disso, ele também já deu petelecos na lenda negra. E calma aí que vai sair no futuro vídeo refutando a lenda negra anti-ibérica nesse canal aqui. E o Marcelo Andrade se diz antiliberal. Todavia, ele apoia o minarquismo e ele é também um cara extremamente, vamos dizer, morno no que diz respeito ao antiliberalismo. Com ele já chegando a declarar que centralização da economia, regulação da economia não é coisa de católicos, sendo que ele provavelmente nunca deve ter lido a doutrina social da igreja. Mas enfim, agora nos resta uma pergunta. Será mesmo que o Marcelo Andrade é parte de uma dissidência, de uma direita dissidente, de uma alt-right brasileira? E eu respondo a você, sim e não. Pois hoje nós iremos falar sobre o fenômeno da pseudodissidência. Lembrando que se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, pois isso é importante para manter este canalzinho funcionando e combatendo as hordas do globalismo. Agora vamos pro vídeo. Bom, desde a segunda metade do século XX, mais ou menos por 1945, 1950, está em alta o liberalismo, tanto cultural quanto econômico. Nós tivemos uma revolução cultural no Ocidente durante as décadas de 60 e 70, bem como um aumento da globalização, com várias pessoas perdendo empregos por causa da ausência do protecionismo. Para piorar essa situação, a direita, que poderia fazer oposição ao progressismo da esquerda, estava mais preocupada em questões econômicas e em política externa do que com questões socioculturais, com muitos ditos conservadores, como o americano Gerald Ford e a britânica Margaret Thatcher, abraçando políticas sociais moderadamente progressistas. Com isso, Paul Gottfried, que é um pensador paleoconservador / conservador clássico, chegou à conclusão de que se as coisas continuassem assim, não haveria mais nenhuma esperança para o Ocidente, pois as ideias do conservadorismo legítimo não seriam mais aceitas em nenhum lugar, né? E isso se tornou verdade. Hoje em dia, qualquer ideia mais antiprogressista, mais antiliberal, é taxada de fascista pela mídia, pela casta política e pela elite. Nisso, o Paul Gottfried chegou à conclusão de que a única esperança para o Ocidente são as novas gerações, nomeadamente a geração Y, também conhecida como Millennial, e a geração Z, que é a nossa geração. Com ele teorizando uma possível direita alternativa para combater o neoconservadorismo e o fortalecimento do progressismo. E é daí que surgiu o termo alt-right, também conhecida como direita alternativa ou direita dissidente em português. E as características deste posicionamento em específico dentro do movimento conservador são oposição ao neoconservadorismo e ao sionismo, oposição ao liberalismo econômico
e geralmente apoio ao protecionismo e ao bem-estarismo, apesar de haverem algumas exceções, como, por exemplo, a canadense libertária Lauren Southern e o polonês Janusz Korwin, bem como oposição ao liberalismo cultural e à globalização, bem como a adesão a um nacionalismo que varia entre nacionalismo étnico, no caso do país ter sido fundado por um grupo etnorracial em específico, como é o caso dos países da Europa ou da Anglosfera, ou então um nacionalismo cultural, no caso do país ser de ethos multicultural, como é o caso do Brasil, do México, dentre outros países. Além, é claro, de uma retórica mais bem-humorada, digamos assim, que apela ao público mais jovem, com satirismos e também com expressões, com um vocabulário mais jovem. Vale salientar que, embora a maioria das pessoas no meio dissidente, incluindo eu, sejam defensoras de um sistema econômico de terceira posição, usualmente ou o corporativismo ou o nacional-sindicalismo, ou então o distributivismo, também existe uma importante presença de libertários e nasbols no meio dissidente. Tá, Pedroca, mas o que poderia dar errado nisso? Bem, acontece que muitos supremacistas raciais, não confundir com etnonacionalistas, e muitos neo-NS acabaram por se juntar ao movimento, a ocupar ele, né, tomando ele daqueles que fundaram o movimento para diluir as suas ideias e difundi-las. Uma coisa interessante é que, ao invés de dar atenção para pessoas que de fato são sérias dentro desse movimento, como o austríaco Martin Sellner, o sueco Daniel Friberg ou o francês Renaud Camus, acabaram, ao invés disso, por dar atenção para os verdadeiros supremacistas raciais e neo-NS, de modo a generalizar o movimento inteiro como sendo, né, um bando de skinheads imbecis que simplesmente querem que as pessoas de outros grupos étnicos morram. Ou você acha coincidência o fato deles censurarem o Nick Fuentes, que só fazia críticas pontuais ao progressismo e ao neoconservadorismo, mas eles não terem feito nada para censurar o Richard Spencer, que é um neo-NS de verdade, e ao invés disso darem todos os holofotes para o Richard Spencer? E foi daí que muitas pessoas que antes se identificavam como parte da direita dissidente, como Steve Bannon, começaram a olhar com desconfiança para isso, para esse termo, e passaram a se auto-intitular alt-right, ou seja, uma dissidência moderada, mantendo características essenciais da dissidência original, como o antifeminismo, oposição à cultura do cancelamento, oposição à imigração islâmica para a Europa, dentre outras características, mas mudando muitas coisas. E as diferenças entre a dissidência moderada ou controlada e a dissidência real são as seguintes: adesão ao nacionalismo cívico, ou seja, a uma forma liberal de nacionalismo, ao invés de um nacionalismo iliberal, ou seja, étnico no caso do país ser formado por um grupo etnorracial em específico, e cultural em caso de ser um país de essência multicultural como o Brasil. Rejeição à ideia de que o liberalismo tenha causado progressismo, acreditando, ao invés disso, que o progressismo é uma forma de marxismo cultural, desta maneira aderindo ao liberalismo conservador,
e adesão a uma forma muito mais superficial de oposição à nova esquerda, não necessariamente se opondo à legalização das drogas, ao aborto e ao casamento LGTB, mas somente se opondo à cultura do cancelamento, aos feminismos de terceira e quarta onda, bem como ao crescimento da religião islâmica no Ocidente. Agora só nos falta fazer uma pergunta: será que nós podemos nos aliar com essa nova direita nacional liberal que foi parcialmente inspirada pela dissidência real? E eu respondo que sim e não. Acontece que enquanto que na dissidência controlada há sim algumas pessoas que aderem a um conservadorismo forte, como o holandês Thierry Baudet, a americana Candace Owens, ou o também americano Tucker Carlson. Por outro lado, existem muitos que aderem a uma forma muito rasa de conservadorismo e que, para piorar a situação, aderem ao atlantismo, como é o caso dos americanos Ben Shapiro e Charlie Kirk, além, é claro, do brasileiro Jair Bolsonaro. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Comente, se inscreva e compartilhe. Falou!